Olá, nesse vídeo nós trataremos dos crimes culposos. O primeiro objeto de análise é o conceito de crime culposo. Segundo o professor Nutt, é um comportamento voluntário desatencioso voltado a um determinado objetivo, lícito ou ilícito, embora produza resultado ilícito, não desejado, mas previsível, que podia ter sido evitado. O crime culposo ele está, na parte geral, ele vem tratado no artigo 18, inciso 2º. E ele traz lá nas modalidades de negligência, imprudência e imperícia. Elementos do crime culposo: a conduta, que deve ser sempre voluntária, a inobservância do dever de cuidado objetivo, o resultado lesivo involuntário, a previsibilidade e a tipicidade. O primeiro elemento a ser analisado é a conduta sempre voluntária. É a ação ou omissão que não visa um resultado naturalístico, mas este ocorre. O segundo elemento, a inobservância do dever de cuidado objetivo. O agente agiu sem tomar os cuidados básicos de atenção e cautela. A desatenção ou falta de cuidados, no caso, se evidenciam pela negligência, imperícia e imprudência. Item C. O resultado lesivo involuntário é a lesão no bem jurídico protegido pela norma penal. Item D. Previsibilidade é a possibilidade do agente, sendo um homem médio, não estou tratando aqui de estatura, com um raciocínio médio entre a sociedade, nas circunstâncias que se encontra, prever a possibilidade de ocorrer um resultado lesivo. Item E. Tipicidade. O crime culposo precisa estar expressamente previsto no tipo penal. Se o tipo penal não prever isso daí, não haverá o crime culposo. São exemplos de crimes culposos: incêndio culposo, previsto no artigo 250, parágrafo 2º do Código Penal. Lesão corporal culposa, prevista no artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. Modalidades da culpa. Segundo o artigo 18, inciso 2º do Código Penal, as modalidades da culpa podem ser imprudência, negligência e imperícia. A imprudência se caracteriza pela ação, uma forma comissiva, se adotar os cuidados, cautelas necessárias. Por exemplo, uma pessoa limpar uma arma municiada próxima a outras pessoas. Pode acontecer de ter um acidente nisso e acabar lesionando ou matando alguma pessoa. E o segundo item é que trata da negligência. Significa que deixa de tomar os cuidados necessários, por descuido ou preguiça. Um exemplo que eu trouxe no material para vocês é deixar de sinalizar uma via pública que passa por obras. E isso pode ocasionar um acidente. O segundo exemplo que eu trouxe é deixar de puxar o freio de mão de um veículo estacionado numa ladeira. Esse veículo ele pode a qualquer momento descer essa ladeira, atingir outras pessoas, outros veículos. Deixar de verificar freios, faróis, equipamentos de segurança de um veículo antes de sair para uma viagem. Imagine você seguindo para o litoral até Ubatuba, descendo pela Serra de Taubaté, uma serra que exige muito dos freios do veículo. Você está em perfeitas condições de uso. Você pode ocasionar um acidente por não ter verificado os freios se eles não estão em boas condições. Item 3. A imperícia. Ela se caracteriza pela falta de capacidade técnica no exercício da profissão ou arte. Imagine você levar uma máquina de cortar gramas para um técnico fazer a manutenção e ele montar essa máquina errada. Na hora que você for ligar essa máquina, acaba escapando a lâmina dessa máquina, causando lesão corporal em alguém ou até mesmo o óbito dessa pessoa. Um médico que vai fazer um curativo numa pessoa, ao invés de ele fazer o curativo, ele resolve amputar a perna dessa pessoa, sendo desnecessária essa amputação. Espécies de culpa. 1. Culpa inconsciente. É aquela que a gente não prevê o resultado que era previsível. 2. Culpa consciente ou com previsão. É aquela que a gente prevê o resultado,
todavia espera que não ocorra porque pretende afastar esse resultado com sua habilidade. Um exemplo trazido pela doutrina muitas vezes é o do caçador. 2 amigos saem para caçar, vão até uma mata. Um amigo exímio atirador vê um animal a certa distância e o outro amigo está próximo desse animal. O atirador acreditando na sua habilidade, ele atira na direção do animal, mas acaba atingindo o amigo. Vai responder pela lesão corporal culposa ou pelo homicídio culposo, se ele assim provocar. Item 3. Culpa própria, aquela que a gente não assume o risco e nem quer o resultado. Item 4. Culpa imprópria, culpa por extensão, equiparação ou assimilação. É aquela que o agente, diante de determinada circunstância, a qual o induz a erro e a cometer um fato típico, que poderia ser evitado se tivesse tomado cautela. Todavia, na mente do autor estaria afastada a tal tipicidade por uma exclusão de ilicitude. E eu trouxe um exemplo para vocês do caso de uma pessoa que ouve um barulho no quintal à noite, ele efetua um disparo imaginando que é um ladrão. Após esse disparo, ele escuta uma pessoa agonizando de dor lá no quintal, acende a luz e verifica. É o primo dele que mora no mesmo terreno e que foi até o quintal porque ele foi buscar as roupas que ele esqueceu no varal. Nessa circunstância, o autor do disparo imaginou que estaria agindo em legítima defesa, mas na verdade ele cometeu uma lesão corporal culposa se ele atingiu e provocou a lesão no primo, porque esse primo, para todos os efeitos, poderia não ter sido atingido se ele tivesse acendido a luz e se ele tivesse pelo menos perguntado quem estava lá. Item 5. Culpa presumida. Não se presume a culpa no direito penal. Deve sempre ser provada pela acusação a culpa. Encerro por aqui esse vídeo. Até daqui a pouco.